Nessa noite, irmãos, olha, nós vamos ler Mateus capítulo 21, verso de número 1 ao 7. Mateus capítulo 21, verso de número 1 até o verso de número 7. Mateus 21, verso 1 até o verso de número 7. Eu vou esperar você procurar, tá, irmão? Aqui na igreja eu tenho o costume, quando eu estou passando a referência, eu espero, então um minutinho eu espero você procurar e a gente chega lá. Mateus 21, do verso de número 1 até o verso de número 7. Se você encontrou, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Se você não encontrou, eu não vou te escutar, irmão, então não tenho o que fazer. Eu vou seguir com a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, no jumentinho, cria de jumento. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Vamos lá, irmão? Você que está aí na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está acompanhando neste momento essa live, vou convidar você a orar comigo. Se você pode, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor me dá e nos dá nessa noite de refletirmos a respeito da Tua palavra. Eu te peço, ó Deus, peço para que o Senhor venha me dar graça, peço para que o Senhor venha me perdoar dos pecados que eu cometi, para que nesta noite o meu irmão que está acompanhando essa transmissão, esse vídeo, essa palavra, para que ele possa receber a Tua palavra, Deus, para que ele possa receber orientação, direcionamento, e para que essa palavra venha a ser bênção na vida dele. Então me usa e sê comigo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, irmão, essa referência de Mateus 21 é uma referência que já faz um tempo que eu tenho no meu coração, só que eu ainda não tinha compartilhado com ninguém. Então, nessa noite, você vai estar recebendo através da minha vida também um arroz com feijão fresquinho, irmão. Não que as outras mensagens também não foram fresquinhas para você. Mas nessa noite, através da minha vida, você vai estar recebendo uma palavra simples, objetiva e fresquinha. Fresquinha. Vou explicar para vocês o que é que estava acontecendo aqui nessa referência que nós acabamos de ler. Jesus tinha acabado de sair de Jericó. Estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava saindo de Jericó. Para você que sabe um pouquinho da Bíblia, você vai lembrar. Jesus estava saindo de Jericó. Tinha ali os 2 cegos de Jericó que estavam clamando pela ajuda de Jesus. Jesus tinha acabado de curar ali os 2 cegos. E Jesus estava chegando ali em Jerusalém. Ele não tinha entrado ainda. Ele estava a caminho de Jerusalém. E é interessante aqui, irmãos, que quando Jesus estava para entrar em Jerusalém, eu acredito que ele se lembrou de algo que estava sobre a vida dele, de uma promessa, uma palavra que estava sobre a vida dele, e ele dá algumas instruções aos discípulos que estavam com ele. Ele fala assim para os discípulos: olha, o negócio é o seguinte, está vendo essa aldeia que está de frente para vocês? Quero que vocês vão lá vai ter uma jumenta e um jumentinho amarrado, quero que vocês desamarrem eles e tragam eles para mim. E os discípulos prontamente vão, desamarram o jumento
A jumentinha e o jumentinho que estavam ali amarrados, trazem para Jesus. E a Bíblia, né, o final ali da nossa reflexão aqui de Mateus 21, do verso de número 1 até o verso de número 7, diz que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta havia dito, que o rei ia entrar pela cidade montado num jumentinho. Era isso que estava acontecendo. Só que lendo e refletindo a respeito dessa palavra, eu consegui aprender algumas situações. Porque com a Bíblia é assim, a gente lê e a gente aprende. E nessa referência eu pude aprender algumas situações. E é o que eu vou compartilhar com vocês nessa noite. O tema, para você que está anotando aí, e é importante que você anote, irmãos, porque lá na frente você vai precisar se lembrar do que nós estamos conversando aqui nesta noite. E para que você possa se lembrar, você vai ter que ter o registro disso. Então, anote no seu celular. Se você não está anotando no celular porque você está assistindo, vai pegar um caderno, uma caneta, um lápis, um bloco de notas, para que você possa anotar. O tema da nossa reflexão desta noite é destravando as promessas. Anote aí, destravando as promessas. Palavra de bênção sobre a sua vida hoje, irmão. Espero que você possa ser abençoado. E lembrando, não que as outras palavras não foram palavras de bênção, tá? Que fique bem claro isso. Destravando as promessas. Primeira situação, irmãos, com tudo isso que eu acabei de contar para vocês, de explicar para vocês, de refletir com vocês a respeito do que estava acontecendo, eu consigo aprender algumas situações. E a primeira delas que eu consigo aprender é promessa. Promessa. Olha só, Jesus, antes de entrar na cidade de Jerusalém, ele se lembra que sobre a vida dele tinha uma promessa. Tinha uma promessa. Está lá em Zacarias, depois você lê, se você quiser você lê. Zacarias, capítulo 9, verso de número 9. Que diz exatamente que o rei iria entrar sobre a cidade ali, sobre Jerusalém, montado de forma humilde, montado sobre uma jumentinha. Jesus ele se lembra que tinha uma promessa sobre a vida dele. E é interessante, irmãos, é interessante, porque se você for fazer uma pesquisa rápida aí no Google, que seja, você colocar lá as promessas de Deus sobre a minha vida, você vai ver que são inúmeras as promessas que Deus tem sobre as nossas vidas. São inúmeras. E sobre a vida de Jesus, uma das promessas era essa, que ele iria entrar de forma humilde em Jerusalém. E é importante, irmão, que você tenha em mente e muito claro quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. Você precisa saber. O tema da nossa conversa é destravando as promessas. Para que Deus possa destravar as promessas sobre a sua vida, antes de mais nada, você precisa saber quais são as promessas que estão sobre a sua vida. Vou dar um exemplo para você entender. Um exemplo claro, irmão, claro, de alguém que tinha promessa sobre a sua vida e estava muito claro ali para ele qual era a promessa de Deus sobre a vida dele. Quer ver? Depois você lê na sua casa, tá, irmãos? Lá em Gênesis 17, capítulo 17, verso de número 3, você vai ver que vai falar a respeito da vida de Abraão. Eu não estou te ouvindo, mas eu estou imaginando você aí na sua casa. Qual era a promessa de Deus sobre a vida de Abraão? Exatamente. Que ele seria um pai de multidões. Está vendo? Estava tão claro a promessa de Deus sobre a vida de Abraão que até você sabe qual era a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. A promessa sobre a vida dele é que ele seria um pai de multidões. Para ele estava claro isso. Estava claro. Quer um outro exemplo? Um outro exemplo que eu vou deixar para você. Você vai saber qual é a promessa, só que talvez você não saiba e não vai falar do mesmo jeito que eu anotei aqui nas minhas anotações, no meu esboço. Noé. Qual era a promessa de Deus sobre a vida de Noé? Qual era, Will? A promessa de Deus sobre a vida de Noé era que Deus iria conservar a vida de Noé, da família dele, quando fosse enviado o dilúvio, quando o dilúvio chegasse. Essa era a promessa de Deus sobre a vida de Noé.
Eu lembro, vou dar um exemplo da minha vida para você aqui nesse momento. Há alguns anos, eu estava em um congresso de jovens da Quadrangular, que era realizado em Sumaré, aqui do lado de Piracicaba. E no último dia desse congresso, nós estamos falando de promessa, tá, irmãos? No último dia desse congresso, o nosso pastor, o pastor Marcos, talvez ele nem se lembre disso, mas essa promessa eu guardei ela no meu coração. Nós estávamos, eu acredito que nesse evento estava tendo o show do Fernandinho, né? Ele estava ministrando a palavra, e a orientação dele, do Fernandinho, foi para que abraçassem as pessoas. E o pastor Marcos me deu um abraço. Deu um abraço, Gil. E o pastor Marcos disse assim para mim: Will, Deus tem coisas grandes na sua vida. Eu guardei aquilo, irmão. Eu falei, ele não está falando à toa. Por mais que ele não fique falando as coisas à toa. Mas eu falei, essa palavra ela é exclusiva para mim. É para mim. E eu guardei essa promessa no meu coração, irmãos. Na época eu estava voltando para a igreja. Era um bebezinho na fé. Tinha acabado de ser batizado. Não sabia de nada. Não que hoje eu seja o bam. Não sou nada disso, irmãos. Mas na época eu era menos ainda. E eu guardei. Na época eu não estava envolvido ainda com célula, porque nós estávamos estudando para isso. Eu estava aí, no meio do povo. Estava junto. E hoje, olha só onde eu estou, irmãos. Estou aqui podendo compartilhar uma palavra de Deus com você. Promessa. E aí eu pergunto para você, irmãos, quais são as promessas que Deus tem para a sua vida? Essa é uma pergunta que você tem que saber. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para a vida do Joe. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para a vida do Will, que está aqui nos ajudando. Eu não sei. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa saber. Carlão, a promessa que Deus tem para a minha vida é que eu serei um empreendedor de sucesso. Joia. Anota isso aí para você não esquecer. Você precisa ter isso claro. Carlão, a promessa que Deus tem para a minha vida é que eu serei um ganhador de almas, um evangelista, eu serei um pai de multidões, assim como Abraão foi, Carlão. Glória a Deus. Que você anote, que você tenha isso claro na sua vida. Qual ou quais são as promessas de Deus para você? Você tem que saber, irmãos, o que Deus tem para você. Quer ver uma outra situação? Quais são as promessas que Deus tem para a nossa igreja? Para a igreja do Evangelho Quadrangular, aqui do bairro São Jorge. Deus tem promessa. Deus tem promessa. Você precisa saber. Porque se Deus tem projetos, se Deus tem promessas para essa igreja, consequentemente, as promessas deste lugar, deste templo, dessa igreja, também estão sobre a sua vida, irmão. Você não faz parte do corpo de Cristo? Você não come, você não bebe, você não está aqui com a gente dia a dia? Por mais que agora nós estamos com essa pandemia, com essa quarentena, você não está aqui presencialmente, mas você está aí na sua casa acompanhando. O que Deus tem? Quais são as promessas de Deus para a nossa igreja? Deus já falou para nós, já falou através de pregadores da vida do nosso pastor, que Deus vai expandir as tendas. Se vai ser para o lado, se vai ser para frente, não sei. Só sei que Deus vai expandir as tendas. Deus vai alargar isso aqui, irmão. E você precisa saber disso. Não pode só eu saber disso, o pastor saber disso, o Will saber disso. Você precisa ter isso claro na sua vida. Deus vai expandir as tendas. Que mais? Quais são as outras promessas que Deus tem para nós, para a nossa igreja? Falando aqui da nossa igreja, do corpo de Cristo, aqui no bairro São Jorge. Que a nossa igreja vai ser uma igreja de referência aqui no bairro, irmão. Que a nossa igreja vai ser uma igreja de referência em Piracicaba. Que a nossa igreja vai ser uma igreja de referência na região. Você precisa saber disso. Você precisa ter isso muito claro para você. Muito definido, assim, muito certo. Você não pode ter dúvida disso. Estou falando para você as promessas que Deus tem para a nossa igreja. Você precisa saber disso, irmão. Então olha para a pessoa que está aí do seu lado. Você está com alguém aí? Olha para ele e fala assim, você precisa saber quais as promessas que Deus tem para a sua vida. E Jesus, irmão, estamos falando de Jesus. Jesus tinha isso muito claro na vida dele. Quais eram as promessas, ou qual era a promessa ali no momento para a vida dele, que o profeta havia dito lá atrás, cerca de 500 anos antes dele vir ao mundo.
Olha só. Olha só. A gente podia até entrar aqui num parênteses a respeito de tempo, né, irmão? Mas não é essa a ideia, não é essa a conversa hoje. Numa outra hora, numa outra oportunidade, a gente conversa disso. Segunda situação, irmãos. Segunda situação que eu consigo aprender. Eu vou ser breve. Não vou demorar na conversa aqui não, porque quando eu pego o microfone eu fico com medo de falar, de não ter o que falar. Na hora que eu estou com isso aqui na mão, o negócio vai embora, rapaz. Aí eu tenho que me controlar com o relógio. Segunda situação que a gente consegue aprender. Olha só que interessante. Mateus capítulo 21 ainda, verso de número 2 até o verso de número 3. Olha o que a palavra de Deus ela nos diz. Jesus falando com os 2 discípulos que estavam ali com ele. Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles. Segunda situação que eu aprendo com a nossa conversa dessa noite. Palavra. Você precisa estar atento à palavra, irmão. Você precisa estar atento e sensível à palavra. Porque muitas das vezes Jesus está falando com a gente, mas nós não estamos sensíveis, atentos, e a palavra vem, só que a gente não agarra a palavra. Olha só, prontamente, quando Jesus dá uma palavra para aqueles 2 discípulos, eu lendo aqui, eu não vejo os 2 discípulos questionarem Jesus, indagarem Jesus, perguntarem o porquê que Jesus estava dando aquela ordem. Não, nada disso, nada disso. Jesus dá a palavra e prontamente eles recebem a palavra. Vou dar um exemplo, já que nós começamos falando a respeito de Abraão e de Noé, vamos continuar falando deles também. Olha só, estamos no segundo ponto que eu consigo aprender com a conversa da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha só, Abraão. Gênesis capítulo 18, verso de número 10, depois, vai anotando aí, hein? Anota aí, depois você vai lendo na íntegra na sua casa. É uma conversa gostosa. Leia que você vai ver, é incrível o que Deus faz. Gênesis 18, 10. Jesus vai estar com... Deus, né? Na figura de pai, Senhor, conversando com Abraão. Qual que era a promessa de Deus sobre a vida de Abraão? Que ele seria um pai de multidões. Exatamente. E olha qual foi a palavra que o Senhor deu a Abraão em Gênesis capítulo 18, verso de número 10. Resumidamente falando, o Senhor aparece para Abraão e fala assim para ele, no ano que vem, mais ou menos nesse mesmo tempo aqui, eu vou voltar. E você vai ter tido um filho, né? No caso, Sara, mas filho de Abraão com Sara. Olha só a palavra, olha só a palavra. O Senhor dando a palavra para Abraão. No ano que vem, eu volto. E Abraão agarra isso. Vocês vão entender o porquê que ele agarra, porque eu tenho a certeza que ele agarrou a palavra, porque no desfecho da conversa, eu vou passar isso para vocês. Noé, o Senhor também deu uma palavra para Noé. Olha só. Gênesis capítulo 6, verso de número 14. Depois você lê, é o que eu estou falando, anote, e aí você lê aí na sua casa. O Senhor fala o seguinte para Noé. Qual que era a promessa sobre a vida de Noé? Que o Senhor, que Deus, iria conservar a vida dele quando o dilúvio viesse. E qual foi a palavra agora que Deus estava dando para Noé? Faça uma arca. Construa uma arca. Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Estavam sensíveis à palavra. Estavam sensíveis à palavra. E você precisa estar sensível à palavra aí também. Porque quando Deus, quando o Senhor, quando Jesus te der a palavra, se você estiver aí sem saber o que fazer, ela vai chegar e você nem vai pegar, não vai agarrar a palavra de Deus. Quer ver? Eu vou trazer para os nossos dias para você entender. Para você entender. Só que antes de trazer, eu gostaria de pegar um pedacinho, um trechinho dessa palavra aqui, dessa referência de Mateus 21, do verso de número 2 ao verso de número 3. Olha que interessante, olha que interessante. No finalzinho, no comecinho, na verdade, do verso de número 3, diz assim, Jesus falando com os discípulos. Se alguém lhes perguntar algo, vocês vão dizer, o Senhor precisa
deles. Deles quem? Do jumentinho, do jumentinho. Olha só que palavra. O Senhor precisa deles. Você é pintor, irmão? É pintor que você é? Então a palavra do Senhor nessa noite para você é: o Senhor precisa de você. Acabei de falar quais são as promessas de Deus para essa igreja, que Deus vai expandir, irmão, Deus vai expandir, mas Deus precisa de você, pintor, né? Deus precisa de você. Ah, é mestre de obra que você é? Palavra para você nessa noite, esteja atento. O Senhor precisa de você. Empresário que você é, isso? Não importa se a sua empresa é grande, se a sua empresa é pequena, se está começando agora, se faz anos de casa que você tem, não importa. Palavra do Senhor para você nessa noite. O Senhor precisa de você. Está conseguindo entender, irmão? Está sendo simples a palavra que eu estou trazendo para você? Eu estou me esforçando para ser simples. Não inventar história, mas ser simples para conversar com você. O Senhor precisa de você, irmão. É eletricista que você é? Nós estamos precisando de eletricista, não estamos não, pastor? Estamos. Nós estamos sim. E nós vamos precisar ainda mais, porque quando aumentar, vai ter muito serviço para fazer. O Senhor precisa de você, eletricista. O que você é? Funileiro? Não é funileiro que fala. Como é que fala? Quando você mexe com estrutura? Serralheiro? Serralheiro. É serralheiro que você é? Deus precisa de você, serralheiro. É engenheiro que você é? Deus precisa de você, engenheiro. É cantor que você é? Deus precisa de você, cantor. Você tem facilidade em servir, em ajudar? É de você que Deus está precisando. Deus precisa de você, irmão. Aquilo que você tem facilidade de fazer, aquilo que você faz hoje, Deus precisa de você para estar fazendo isso aqui com a gente. Deus precisa de você. Você tem facilidade em conversar com as pessoas? Deus precisa de você para que nós consigamos, para que nós alcancemos pessoas por aí, irmão. Palavra. Olha só, os 2 discípulos estavam atentos. Jesus deu a palavra e eles receberam a palavra. Terceira situação que nós conseguimos aprender com a entrada triunfal de Jesus. Só que antes da gente ir para o terceiro ponto, irmão, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim para ela, ó, esteja atento à palavra. Fala aí para ela. Esteja atento à palavra. Terceira situação, irmão, e nós já estamos indo, é o último ponto. Falei para você que eu ia ser breve. Terceiro ponto, e nós vamos para o finalmente. Mateus capítulo 21, verso de número 6 e 7. Olha o que diz lá. Então, os discípulos foram, o que eles fizeram? Eles foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho. Jogaram suas capas sobre eles. E Jesus montou. Terceira situação para a gente ir para o finalmente, irmão. Reação à palavra. Essa é a terceira situação que eu consigo aprender a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que vai me ajudar a destravar as promessas. Reação à palavra. Olha só, Jesus tinha dado a palavra aos discípulos. Só que olha o que a Bíblia diz, que eles receberam a palavra e eles foram e fizeram exatamente como Jesus tinha ordenado. Você precisa entender isso, irmão. Você precisa entender isso. Se você quer, se você deseja, se você está orando para que as promessas sejam destravadas, sejam concretizadas na sua vida, você precisa ter uma reação quanto à promessa. Quanto à palavra, você precisa ter uma reação. Olha só, falamos lá de Abraão, de Noé, falamos a respeito das promessas que Deus tem para a nossa igreja. Eu creio, Will, que Deus vai expandir as tendas aqui na nossa igreja. Eu creio. Não é à toa, irmão, são 9.000 metros de terra que nós temos no total, pastor?
9.000 metros de terra. Deus tem promessa para a nossa vida e Ele já começou a realizar as promessas. Não é à toa que nós temos 10 terrenos aqui, logo do lado do bairro Jardim Vitória. Se você é daqui da região ou aqui de Piracicaba, talvez você conheça. 10 terrenos nós temos. Temos uma chácara, irmãos. São 2.000 metros, pastor, a chácara? 2.600? 9.000 metros na chácara, ali no Unileste. Temos aqui mais não sei quantos metros de terra, 2.000 metros, Joe, aqui ó, que nós fazemos uso, que ainda não é nosso, mas em nome de Jesus já é nosso pela fé. Só que não basta eu ter fé apenas, não basta eu falar que eu criei, porque olha só o que Tiago, capítulo 2, verso de número 17 diz, que a fé sem obras, ela é, exatamente, ela é morta. Não adianta eu ter fé que nós vamos expandir, não adianta eu ter fé que eu serei um empresário de sucesso, não adianta eu ter fé, se eu não tiver obras. Não adianta, não adianta. E olha só que interessante, vamos falar a respeito então das obras, vamos falar a respeito da reação que Abraão teve. Qual que era a promessa mesmo a respeito, a promessa que estava sobre a vida de Abraão, que ele seria um pai de multidões. Qual era a palavra que Deus tinha dado para ele? Que no ano que vem ele ia voltar. E qual foi a reação de Abraão? Você não sabe? Como é que foi para fazer filho, irmão? Agora você entendeu. Pense comigo, a palavra de Deus, do Senhor, para Abraão. O ano que vem eu volto. Quanto tempo que demora para uma criança ser gerada ali no ventre? Normal, no ventre da mãe. 9 meses, certo? Se o Senhor disse que voltava dali 1 ano, ele tinha 3 meses, Joe, para resolver as coisas. Se é que você me entende. Agora você deu risada, né, Will? Agora você entendeu a conversa. Abraão tinha 3 meses, irmão, para resolver o que tinha que ser resolvido ali, para que a promessa dele fosse destravada. Tá certo que Abraão já estava com 99 anos ali, né, irmão? Imagine só, com 99 anos você ir atrás de resolver a situação de ter filho. Não é tarefa das mais fáceis. Mas Abraão tinha fé que Deus ia dar um filho para ele conforme Deus tinha prometido. Mas ele não ficou ali apenas com a promessa e com a fé, porque se Abraão tivesse ficado ali parado, o Senhor falou que vai me dar um filho, e não tivesse se relacionado com Sara, o filho não teria vindo. Isaac não teria nascido. Então olha só a reação de Abraão. Abraão se movimentou. É 3 meses que eu tenho para que os 9 meses da criança ali seja gerada no ventre da minha esposa. Então vamos embora, vamos arrepiar a coisa. Abraão, ele teve uma reação quanto à palavra. E você já sabe o desfecho da história, né, irmão? Isaac nasce e a promessa se cumpre. E até hoje nós somos conhecidos como o quê de Abraão? Filhos do quê? Da fé. Tá bom para você ou não? Vamos falar de Noé? Vamos falar de Noé? Qual que era a promessa de Deus sobre a vida de Noé? Que Deus iria conservar a vida de Noé, da sua família e dos animais que estivessem ali junto da arca. Qual que foi a palavra de Deus a Noé? Construa uma arca. E qual foi a reação de Noé mediante a palavra? Olha só o que diz em Gênesis capítulo 6, verso de número 22, olha só. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Imagina, irmão, já fazia tempo que não chovia. Aí aparece Noé com a conversa. Deus falou para mim que vai vir um dilúvio, que vai chover e que é para mim construir uma arca. Imagine, olha o povo olhando para Noé. Noé tinha fé de que realmente viria a chuva, de que viria o dilúvio. Só que Noé não ficou ali, irmão, na fé. Noé teve obra. Ele foi, já que é para construir uma arca, não tem problema, vamos me chamar de louco? Paciência. Foi e fez tudo conforme o Senhor havia ordenado para ele.
Reação, irmão. Se você quer que as promessas sejam aí, ó, na sua vida destravadas, você precisa ter uma reação mediante a palavra. Entreguei a palavra para você, pintor. Entreguei a palavra para você, engenheiro, serralheiro, carpinteiro, mestre de obras, evangelista. Entreguei para você a palavra. Agora, cabe a você ou não? Quer que as promessas se realizem? Acredito que sim. Mas cabe a você agora, irmão. A promessa já está sobre a sua vida. É sua. Mas se elas vão ser destravadas ou não, agora vai ser e vai depender de você, irmão. Quanto à sua reação à palavra. Vou contar uma história para vocês. Pode ser que algumas pessoas estavam aqui e vão se lembrar. Certa vez, aqui na igreja mesmo, no templo, veio um pastor, irmão, de fora. E ele aqui pregando e trazendo e voando nas asas do Espírito. Eu estava sentado bem do lado, se você entra na nossa igreja, o lado esquerdo da nossa igreja, o meu lado direito, aqui, olhando para você. Eu gosto de sentar na frente, que assim eu não me distraio. E eu estava sentado bem aqui, Will. Onde está aqui o tripé? E o pastor ali pregando, suando e profetizando, ele olhou para mim e falei, ixi, esse negócio não vai dar certo. E ele olhou para mim e ele falou, é você. Eu falei, ô Jesus. Falei, ele? Você. Falei, meu Deus do céu, e agora? Falei, Jesus, eu já pedi perdão para o Senhor dos pecados que eu cometi antes de vir para cá. Não é hora de nada de eis que eu te digo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E ele me chamou, irmão, vim aqui na frente e ele começou, que você vai para lá, que você vai para cá, que você vai viajar para não sei para onde. Eu falei, ei. Que está com conversa para o meu lado. Eu dei uma de Sara, quando o Senhor falou para Abraão, ó, você vai ter um filho no ano que vem. E Sara deu risada de dentro da tenda. Eu estava igual aqui, irmão. Eu desacreditei, falei, o que eu vou fazer para fora do país, Jô? O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer lá. Mal saí do estado de São Paulo, o que eu vou fazer fora do país? Foi esse o meu pensamento, na hora. Ri. Passou um tempo, outro pastor veio e começou com a mesma conversa, irmão. Que você vai para lá, que você vai para cá, que isso. Falei, eita, o negócio está ficando sério. Acho que esse negócio não é conversa, não. O negócio é... Levei essa promessa para o meu coração. Falei, já que Deus está falando que eu vou, não sei quando eu vou. Mas se Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu, não tem tempo ruim, irmão. A hora que Deus me chamar, eu só preciso estar preparado. Falei, já que Deus vai me enviar, eu preciso resolver as coisas então. Levei a promessa para o meu coração. Olha só, estamos falando de reação à palavra. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu acredito que no meio do ano passado, chegando aí nos finalmente do ano, falei, a palavra sobre a minha vida, a promessa é que eu vou viajar, irmão. Falei, eu não posso ficar parado, porque quando a oportunidade aparecer, eu tenho que estar pronto. O que eu fiz, irmão? Comecei a pesquisar como é que fazia para ir atrás de passaporte, para ver, para como que faz para sair do país. Nunca saí, então eu precisava pesquisar. E no ano passado, dei entrada no meu passaporte, irmão. Dei entrada no passaporte, só que eu não concluí. Dei entrada, fiz o que precisava fazer, mas eu não dei andamento no processo, só dei a entrada. Passou poucos meses, irmão. Poucos. Me veio um convite para sair do país. Para ir para fora do país. Falei, eita, esse Deus, ele é tremendo mesmo. Falei, ainda bem que eu já dei entrada no processo. Resumo da ópera, irmão? Lógico. Devido a toda essa pandemia, eu não sei quando será. Estava com uma data prevista. Mas pode ser que precise ser prorrogada essa data. Só que olha só, já estou com o passaporte em casa. Estou com uma mixaria de dólar, que eu já até comprei dólar, irmão. Pouca coisa, merreca de coisa. Então não adianta nem você falar que vai lá em casa, pensando que eu tenho. Não tenho. É mixaria. Mas qual foi a minha reação? Eu fui atrás, irmão. Reação à palavra. E antes de nós finalizarmos a conversa dessa noite, antes de mais nada, eu grifei aqui no capítulo de número 21, verso de número 7, a seguinte frase e mais uma situaçãozinha aqui dentro da reação da palavra que eu consigo aprender. Olha só o que está escrito. Levaram a jumenta e o jumentinho. E olha que situação interessante que está escrito na Bíblia. Se a gente lê assim despercebido, a gente nem pega. Diz assim, ó.
jogaram suas capas sobre eles. Está falando dos discípulos. Os discípulos pegaram as suas capas, eu vou tirar minha capa aqui porque está quente. E eu vou demonstrar para você. Imagina que aqui, essa tribuna é o jumentinho, Will. Olha só a palavra do Senhor falando, que os discípulos tiraram as capas, jogaram em cima dos jumentinhos e Jesus subiu sobre o jumento. Carlão, o que você está querendo dizer com isso? Sabe o que eu aprendo com isso? Que os discípulos estavam se doando ali para Jesus. Olha só que gesto. Eles tiraram as suas capas, colocaram sobre os jumentos, sobre a jumenta e o jumentinho, para que Jesus pudesse subir sobre aquele jumento. Jesus não pediu para eles fazerem isso, irmão. Jesus não pediu. Jesus só falou para eles assim, ó, vai, busca e traz. Só que olha o gesto desses discípulos. Eles tiram a capa, colocam em cima dos jumentos, para que Jesus pudesse subir, e acredito que ficar um pouco mais confortável em cima do jumento, né, irmão? Olha só o sentimento de doação dos discípulos. Porque daí eu estou falando para o irmão aqui, Joe. Pintor, Deus ele precisa de você. Engenheiro, Deus precisa de você. Mestre de obra, Aí a pessoa pensa em casa, vou fazer um precinho camarada para a igreja. E não está errado você fazer um precinho camarada, você tem que fazer um precinho camarada, apesar de que, irmão, você está aqui junto com a gente. Estou falando das promessas de Deus sobre essa igreja, por isso que eu estou entrando nesse viés aqui, irmão, por isso. Mas olha só os discípulos, olha só a atitude de doação dos discípulos. Você entendeu o que eu estou querendo dizer com você, né, irmão? Com você pintor, com você mestre de obras, engenheiro e por aí vai. São inúmeras aqui as funções das pessoas que estão conosco dia após dia, e até mesmo com você, que talvez nem participa dos nossos cultos aqui na igreja, mas está acompanhando esse vídeo nesse momento. Tenha dentro de você esse sentimento, essa atitude de doação. Sabe por quê, irmãos? Aqui onde nós estamos é terra boa. E a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que você plantar, empresário, sobre essa terra que é terra boa, tudo aquilo que você plantar, pintor, engenheiro, evangelista, tudo aquilo que você plantar, é certo que em terra boa vai crescer, vai germinar e você vai colher, irmão. Olha só, Jesus não pediu, mas os discípulos entenderam. Olha, por esses dias aí mesmo, tiveram 2 pessoas que o pastor falando aqui, ó, que vai ter, eu vejo já as câmeras indo para lá, indo para cá, que isso, que aquilo. Apareceu, 2 pessoas foram e doaram a webcam que a gente precisava. Tá certo que a gente não aprendeu a mexer nela ainda, né, Will? Mas está aí. Talvez você está em casa e você sabe como que manuseia tudo isso que a gente está aqui, ó. Está vendo a luta que é? E a palavra é para você. Deus precisa de você. E está aqui, ó. Palavra, os discípulos dando uma lição para a gente. Eles se doando para Jesus. Segue o exemplo dos discípulos, irmão. Segue o exemplo de Jesus, o exemplo dos discípulos. E para a gente ir para o final. Agora é para finalizar, ó. Passei 10 minutos do que era para ser aqui. 10. Mas sabe qual que é a promessa de Deus? O principal sobre a sua vida é que você seja salvo. Jesus falou, eu vou preparar a morada, mas eu volto para buscar vocês. Essa é a promessa de Jesus na sua vida. Qual que é a palavra de Jesus sobre a sua vida? Que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a palavra de Jesus sobre as nossas vidas, sobre a sua vida que está em casa assistindo neste momento. E qual deve ser a sua reação a essa palavra? A Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Você não é batizado ainda? Reação à palavra, irmão, para que as promessas se realizem, para que você vai junto comigo, junto com o Will, junto com o Joe, junto com o pastor, morar na glória. Passe pelas águas do batismo. E com isso, ó, vou ler uma frase aqui para você que eu anotei. A reação à palavra irá desbloquear as promessas na sua vida. Anote aí. A sua reação à palavra irá desbloquear as promessas sobre a sua vida. Com isso, eu gostaria de orar com vocês neste momento. Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite e por tudo isso que nós aprendemos, ó Deus, a respeito da promessa, a respeito da palavra e a respeito da reação
a palavra sobre as nossas vidas. Eu peço, Jesus, peço porque a tua palavra diz que aquele que pede, recebe. Então eu creio na tua palavra e eu te peço, para que o Senhor possa ajudar esse meu irmão, essa minha irmã, a colocar tudo aquilo que nós conversamos nessa noite em prática, ó Deus, para que as promessas do Senhor se realizem sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração, crendo na resposta, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa ser abençoado e que você possa ter um ótimo restinho um ótimo início de final de semana, em nome de Jesus.